porque você abraça a causa de todo mundo. Não, você quer aprender? Eu vou te dar o caminho, eu vou te ensinar, vou te dar. Eu não vou te dar o peixe, vou te dar a vara, e você vai pescar esse peixe e vai ter o conhecimento, nada de ser mastigado, não. Vamos exercitar. Vem pro abraço, eu vou te acolher para te ensinar, tá? Não é só pegar, decorar e ler e pronto. Não. Vamos, assim, como é que eu vou dizer? Vamos aprender o beabá junto, né? Tudo que eu sei eu vou passar para ti, de coração. E foi assim que eu tive. Eu amo o curso. Eu amo o curso, eu, sabe, me envolvi com o curso, é uma família, entende? Curso. Ah, o pessoal, sabe, os colegas se tornam realmente colegas, eles se importam uns com os outros, e você é a matriarca do grupo. Claro, você quer uma egrégora ali formada, porque estão ali no mesmo patamar, todo mundo quer aprender, ninguém quer se aparecer ali nessa hora. E é isso aí é legal na sua escola, nem vou dizer mais grupo, né? Não vou dizer mais curso, é escola, e nós somos seus alunos queridos. Ah. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, né? A nossa segunda aula. Espero que esteja todo mundo animado, como eu estou bem animadinha aqui. Espero que vocês estejam fazendo bom proveito dessa aula, né? Que vocês tenham assistido várias vezes a aula 1. Eu acho que todo mundo que está aqui já me conhece. Meu nome é Heloísa Santana, né? E eu estou aqui para ensinar vocês a ler o baralho cigano com clareza e assertividade, tá? Sem enrolação, sem ficar decorando palavra-chave. Então, eu estou aqui para ensinar vocês a ter clareza na leitura de vocês, tá? Sem enrolação, sem ficar lendo, sem ter o branco, né? Quando você fica decorando as cartas, você acaba tendo um branco, né? Lá nas suas leituras. Então, eu estou aqui porque eu não quero que vocês tenham esse branco, porque eu não quero que vocês decorem as cartas, eu quero que vocês aprendam as cartas, como a gente já falou, né? Vocês precisam, para aprender as cartas, vocês precisam entender da onde elas vieram, precisam entender o que elas querem falar, o que os símbolos das cartas querem falar, né? Então, a gente conversou sobre isso na aula 1, eu vou reforçar, estou reforçando mais um pouquinho aqui. Por quê, gente? Porque se você sair decorando, o que vai acontecer? Você não vai entender, né? Você vai até entender naquela. Lembra quando a gente está na escola, né? Quando a gente está no colégio, que a gente vai fazer uma prova. Aí vai todo mundo estudar só aquela matéria. Aí estuda, vai lá, né? Decora aquilo ali para fazer a prova, tirar 10, pronto. Depois de um mês, ninguém mais lembra aquilo ali, aquele assunto, né? Por quê? Porque decorou só para fazer a prova. Então, o que a gente tem que fazer? Não tem que decorar, tem que entender. E como a gente entende as cartas? A gente entende as cartas sabendo da onde ela veio, sabendo no que foi, né, aquele símbolo ali, ele foi inserido por quê? O que ele quer dizer ali, né? Então, assim que você vai aprender a ler as cartas. Quando a gente decora, a gente coloca ali uma coisa imediata e fica superficial no cérebro. Daqui a pouco, ele entende que aquilo ali não precisa ficar guardado. Ele ocupa um espaço durante um tempo. Daqui a pouco ele coloca outra coisa ali, naquele lugar, né, onde você guardou aquele conhecimento. Então, o que é importante? A gente falou aqui na aula 1, né? É importante que a gente conheça da onde vem, da onde foi inserido aqueles símbolos da carta, né? Da onde que surgiu, qual é a história da carta, por que a carta fala assim, né? Então, isso que é importante. Por quê? Quando você entende, você
aprende, né? Você está aprendendo. Quando você entende a simbologia da carta, você entende por quê. Porque, como eu já falei, as cartas, elas vêm de uma época que era muito usado os livros de símbolos, né? Então, era muito usado os livros de símbolos. E todo mundo conhecia essa linguagem dos símbolos. Então, ele foi feito para ser uma coisa assim clara, uma coisa de fácil entendimento realmente. Então, a gente precisa saber por que aquele símbolo está inserido naquela carta. O que ele quis dizer, né? O que o Johann Caspar Hetzel, que foi ele que fez, né? Ele, na verdade, foi ele que criou o Jogo da Esperança, como eu falei na primeira aula, e o Philippe Lenormand pegou esse Jogo da Esperança e fez o baralho Petit Lenormand, né? Mas quem inseriu esses símbolos aí, né? Quem usou essa linguagem dos símbolos foi o Johann Caspar Hetzel lá no Jogo da Esperança. Então, que ele quis representar com esses símbolos, né? É isso que a gente tem que entender. A gente tem que entender por que os símbolos estão inseridos ali. Quando a gente entende isso, a gente consegue com facilidade entender a linguagem das cartas, né? Então é isso que eu vim ensinar aqui a vocês. Esse aqui é um curso básico, a gente vai avançando conforme o tempo nos permitir, né? Eu já falei que eu quero entregar o máximo que eu puder aqui para vocês, e estou entregando, tá? Então, na última aula, a gente falou das cartas, falou até da carta da cegonha, né? Revisando aí. A gente viu o significado das cartas até a carta da cegonha. A gente viu, né? E vamos continuar hoje aqui fazendo uma aula visual para vocês conseguirem guardar mais isso. E aí, hoje, vamos lá, vamos tentar terminar hoje todas as cartas, né? Então, a gente viu até a carta da cegonha, a carta 17, e a gente vai seguir até a carta 36, que é a carta da cruz. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue terminar hoje. Vamos lá. Então, seguindo aqui, né? Hoje a gente vai começar a falar do cachorro. Cachorro, né? A própria imagem do cachorro aí já mostra, né? Cachorro, esse exemplo de lealdade, né? De devoção. O cachorro é um símbolo também de proteção, de alguém que te apoia, que te auxilia, né? O cachorro é o amigo. O cachorro, ele sempre foi, né, conhecido como o melhor amigo do homem, né? É o companheiro. O cachorro, ele está sempre pronto para proteger, para guardar, instintivamente, incondicionalmente, né? Então, o cachorro, ele está inserido, né, na carta ali, como símbolo mesmo de lealdade, né? Como símbolo até de submissão. Então, o que é o cachorro no baralho cigano? O cachorro, tá aí a imagem do cachorro, a carta 18 do baralho cigano. O cachorro é o amigo leal, né? É aquele que está do seu lado o tempo inteiro, é aquele que não te cobra, né? É o amigo que ele não olha os seus defeitos, ele não olha os seus erros, ele não te julga. O cachorro é o companheiro, é aquele que você pode contar. Tá? E no baralho cigano, o cachorro, ele vai falar de uma amizade, ele vai falar de um amigo, ele vai falar de um companheiro, ele vai falar de alguém que está sempre ao seu lado, ele vai falar de alguém submisso, tá? Então, o cachorro é um amigo. No baralho cigano, o cachorro ele traz essa imagem, né, de amizade, de lealdade. Então, o cachorro vai ser isso. Então, ele pode representar também fidelidade. Quando você perguntar alguma coisa de fidelidade, fulana fiel, você vai e cair a carta do cachorro, o cachorro, ele fala de fidelidade também. O cachorro, ele pode representar
um amigo, um irmão. Ele pode representar até um filho, se for um filho mais velho, tá? Ou alguém muito chegado mesmo a você, um amigo mesmo. Então, o cachorro tem essa representação. Eu quero que vocês deem uma olhadinha nesse... Não sei se vocês já viram o filme. Deixa eu colocar aqui a imagem deles para você. O nome dele, olha, Sempre ao Seu Lado, com o Richard Gere. Nossa, eu achei esse filme tão lindo, gente, tão lindo. Eu estou usando de novo esse exemplo porque eu acho muito legal. É a história do cachorro que fica lá esperando o dono, né? Que vai todo dia trabalhar e volta, ele fica lá na estação até que o dono morre e ele fica ali na estação, ele fica ali velhinho durante anos e anos e anos, ele fica ali, eu acho que é Akira o nome dele, se eu não me engano. Ele fica ali pegando aquela... na neve, no frio, tudo, ele não fica mais em casa, a casa dele passa a ser ali, porque ele fica esperando, ele tem a esperança que o dono dele vai voltar a qualquer momento. Então, o que é isso, gente? É um amor incondicional, né? É um amor sem pedir nada em troca. É o parceiro mesmo, é aquele companheiro, é o companheiro de todas as horas. Ele tá ali, ele é fiel, tá? Então, o cachorro é isso, tá, gente? Ele é fiel, ele é submisso, ele é companheiro, ele é amigo, tá? Então, lembra aí desse filme do Richard Gere, para vocês lembrarem aí do cachorro e a submissão dele, a lealdade dele ali. Ficou esperando o dono dele durante anos e anos e anos. Vamos lá, vamos seguir aqui. Depois do cachorro, a gente tem a torre, carta 19 do baralho cigano, a torre. A torre, ela vai falar de longevidade, a duração da vida, de quem vivia, né, guardado ali dos perigos. É algo que resiste ao teste do tempo, é algo que se refere a coisas muito longas, né? A uma pessoa, a um lugar, alguma coisa que dura muito. Então a torre, por que isso, Heloísa? Olha só, vê a imagem de uma torre. Quem está guardado dentro da torre, ele vive mais porque ele está protegido ali. Então, antigamente, né, tinha lá os reis que colocavam as suas filhas dentro da torre para proteger elas de tudo que é externo. Então, para proteger dos homens, né, que chegavam até elas, tudo. Então, tem esse entendimento de quem está dentro da torre está guardado. Então, quem está guardado, está protegido dos perigos do mundo, tem uma longevidade maior, né? E se você olhar, né, ainda tem, olha, todas as construções de torres não foram feitas para acabar do dia para a noite. Então, torre é uma coisa resistente, torre é uma coisa que passa, né, muitos anos. Hoje a gente ainda tem algumas torres aí, lá da época medieval, né, onde ficavam os soldados, né, guardando os castelos, tudo. Então, a torre é isso. Então, a torre, ela vai falar de longevidade por causa disso, né? Porque quem está dentro da torre fica guardado, tá? Então, vive muito tempo. E quem está dentro da torre também tá sozinho, né, gente? Por quê? As princesas ficavam lá dentro da torre guardadinhas. Elas podiam viver muito tempo, mas elas estavam ali sozinhas, né? A torre, ela é fria, ela é solitária. Então, quem está dentro da torre está sozinho. Quem está dentro da torre está isolado. Quem está dentro da torre está solitário, tá? Então, a torre, ela vai falar de enclausuramento, ela vai falar de alguém preso, ela vai falar de alguém solitário, de um isolamento. E a torre, ela também pode falar da visão de longo alcance. Então, olha só,
dá uma olhadinha aqui, essa imagem do topo da Torre Eiffel. Olha só, quem está lá em cima da torre tem toda essa visão. Então, o que você está vendo aí? Você está vendo uma visão, né? Uma visão a longo alcance. Olha só, quem está em cima da torre, até onde vai essa visão, né? Poxa, lá no horizonte. Então, quem está em cima da torre tem essa visão ampla, ela enxerga longe. Então, quem está em cima da torre é uma pessoa que é um visionário, é uma pessoa que tem uma visão privilegiada, né? Imagine você no alto da torre, olha a visão que você tem, né? Então, essa visão do alto, essa visão aí que você está tendo do alto da torre, ela pode também fazer referência à ambição, tá? Por quê? Quem chegou no alto da torre, chegou no topo. Então, a torre também pode falar de ambição. Porque se você está lá em cima, todo mundo que está embaixo está abaixo de você. Então, quem está em cima da torre, né, ela tem uma visão privilegiada, ela consegue ser visionário, por quê? Porque ela enxerga primeiro, ela enxerga antes, tá? Então, quem está acima da torre tem essa visão. Então, a torre também pode trazer esse aspecto de ambição, tá legal? Então, a torre, ela vai representar a longevidade, a torre vai representar a solidão, a introspecção, o enclausuramento, né? Então, a torre, ela pode falar de um isolamento voluntário ou um isolamento, né, que é imposto, tá bom? Uma prisão. Então, a torre pode representar uma prisão, tá? Então, a torre, ela pode ser aí um isolamento voluntário ou involuntário. A torre, ela pode falar de longevidade. A torre, ela pode falar de um apartamento, tá? Pode falar de uma instituição, instituição pública, tá? Então, a torre, ela pode falar de um prédio. Então, todas as cartas, elas têm vários significados. Ai, Heloísa, como é que eu vou fazer isso agora? Agora você me confundiu. Como é que eu vou colocar aí? Poxa, eu tô vendo poxa, uma carta pode ser várias coisas. Como é que eu vou encaixar isso? Primeiro, você vai aprender o que é contexto, tá? Então, você vai aprender a encaixar a carta dentro do contexto. Quando chegar, né, eu vou ensinar contexto na última aula, tá? Então, você vai aprender o que é contexto. Na aula de sexta-feira, você vai aprender o que é contexto. Então, vai depender do contexto e vai depender da carta que vem acompanhada. Por quê? As cartas, né? A carta que vem depois, ela influencia a carta. E a carta que vem antes também. Então, ela dá detalhes. A carta que vem antes dá detalhe, a carta que vem depois ela vai influenciar aquela carta. Então, o que dá o tom, né, são as cartas que ela vem, que acompanham a carta que você tirou e o contexto, tá legal? O contexto da situação que vai falar, vai inserir o assunto da carta. Então, além disso tudo, a torre também ela pode representar o poder, a autoridade, a hierarquia, tá? Uma hierarquia em uma situação. Lembra que eu falei que quem tá lá em cima, né, tá no topo, então quem tá lá em cima tem poder. Quem está lá em cima tem influência sobre os que estão embaixo. Então, a torre ela pode representar autoridade, né, hierarquia, um poder.
E ela pode indicar a estrutura rígida, né? Uma estrutura rígida, uma instituição, como eu falei. Então, uma instituição que exerce influência, uma instituição que exerce o controle sobre uma pessoa em questão, tá? Então, a torre, ela pode ser, né, qualquer coisa relacionada ao governo, né, a quem tem influência. Ela pode ser uma associação, ela pode ser uma organização, né? A torre também, ela pode falar de leis, tá? Ela pode falar de leis e ela pode falar de tudo que é oficial, tá bom? Então, além disso tudo, né, a torre é um símbolo de fortaleza, de proteção. Também pode falar de confinamento, de hierarquia, restrição de guarda, e ela pode falar da longevidade. Isso tudo vocês vão aprender a inserir mais tarde, quando vocês forem estudar, quando vocês aprenderem o que é contexto, tá bom? Vamos lá, seguindo então. O jardim, carta 20 do baralho cigano, o jardim. Então, o jardim ele representa um local público de passagem, né, de pessoas indo e voltando. O jardim, ele pode ser um restaurante, ele pode ser um shopping, ele pode ser qualquer lugar, uma loja, né, qualquer lugar onde tem circulação de pessoas. O jardim pode ser uma praça, pode ser qualquer lugar, né, que você tenha circulação de pessoas. E aí, o jardim é um lugar onde te traz bem-estar, tá? Porque é onde você sai, né? O jardim você sai. Imagina, você tá saindo para passear, tá indo num restaurante, num shopping. Então, é um lugar que te traz bem-estar. O jardim, ele vai representar um lugar que representa, um lugar de bem-estar. Porque, voltando lá nos símbolos, né? Os jardins, se você, vamos colocar aí os jardins de novo, vamos inserir, né? Tudo a gente está fazendo aqui, inserindo os símbolos de antigamente. O jardim, ele era o local, né, dos encontros, onde tinham as festas, onde tinham, né, os grupos, as reuniões. Era onde tinha a vida social, né, a sociedade daquela época, né, lá do século XVIII, XIX, se encontravam nos jardins, né, onde faziam as festas, onde faziam as reuniões, né, tudo acontecia nos jardins, né? Então, o jardim representava a comunidade, né? Então, por isso que ele representa hoje os locais públicos, as aglomerações de pessoas, né? Então, é por isso que ele traz isso. Então, os jardins de antigamente, como vocês estão vendo aí nessa imagem, lá no século XVIII, os jardins, eles eram construídos, né, para impressionar, eles eram um sinal de prosperidade. Os jardins, eles eram o lugar onde se misturavam as pessoas, né, onde era lugar para conversar, para fazer contatos, né, eram os locais das reuniões, muitas vezes ali também discutiam sobre negócios, né, mas se divertiam. Os jardins era um lugar, né, para se misturar, para conversar, para fazer contatos. Eles funcionavam como os centros, né, para a maioria das atividades ao ar livre. Então, tudo, né, os eventos sociais, os jantares ao ar livre, as apresentações musicais, teatrais, os esportes, os jogos, né? Então, tudo era feito no jardim, né? Os jardins, eles eram construídos para impressionar, eles eram um sinal de prosperidade, né? A casa que tinha aquele jardim farto, bonito, ele era um sinal que aquela família era próspera.
Então, em geral, o jardim ele trazia e ele traz essa imagem, né, de otimismo, né, de bem-estar, de leveza, de prazer, de harmonia. A não ser que ele venha acompanhado de cartas negativas, né? Como, por exemplo, a raposa, né? Se a raposa está por perto da carta do jardim, vou dar um exemplo assim, né? Se a raposa estiver ali nas redondezas do jardim, você fica ligada, né? Porque a raposa é falsa, vocês viram isso, né? A raposa é falsa, então a raposa fala de máscara. E quando você vai se arrumar, né? Vou falar aí das mulheres principalmente. A gente não sai sem colocar uma maquiagem, nem que seja um batonzinho, né? E você, no externo, né? Quando você sai, que você encontra com seus amigos, tudo, você não tem aquele peso do dia a dia. Então as pessoas costumam vestir uma máscara, né? Quando estão em sociedade. Então o jardim já vai falar disso, né? De como você se apresenta para a sociedade. Muitas vezes você engana, muitas vezes você, né, as pessoas se escondem atrás de uma máscara. E a raposa também fala disso, né? De máscara, de falsidade. Então, tomem cuidado quando a raposa estiver próxima ao jardim. A raposa com jardim, ela vai falar de falsidade. É para você se calçar aí contra a falsidade, tá? Então, mas sem ser a raposa, sem ser o caixão, né? Porque o caixão, olha só, eu já entrei nas combinações. Por que o caixão, Heloísa? Olha como é que você vai linkando as coisas. Eu não tô falando para você que o jardim é uma carta que representa encontros, né? Aglomeração de pessoas. E aí, se tem um caixão próximo, né, ao jardim, aquele encontro de pessoas é o quê? Um velório. Então, vocês estão entendendo, gente, como é simples? É simples a linguagem, é só você pensar, tá? Então, o jardim, ele é uma carta que representa bem-estar, encontro de pessoas, tá? Se ele mas ele pode representar, assim, ele pode ter essas representações ruins, né, se ele vier com cartas negativas, tá legal? Então é isso, espero que vocês tenham entendido aí o jardim, vamos seguir. Por isso, olha só, eu vou ensinar para vocês a polaridade das cartas. O jardim é uma carta neutra. Geralmente, você vê a polaridade das cartas quando ela é influenciada, a sua polaridade é influenciada por outras cartas, tá? Então, o jardim é uma carta neutra. Ele vai falar de bem-estar. Mas se ele vier com uma carta negativa, olha só, se ele vier com as nuvens, a nuvem no jardim, ó, não dá bom, né? Olha só, pensa só, as nuvens representa um mau tempo, né? Coisas que não estão muito claras. Então, se você está num evento social, vamos dizer, se você está num jardim e começa, e aparece, né? O céu fecha todo, aparecem lá as nuvens, começa a chover, é legal? Não, não é legal, né? Então, você começa a ver isso. As cartas que são neutras são cartas influenciáveis, né? Que tem a sua polaridade influenciada por outras cartas, sejam positivas ou negativas, tá? Eu adiantei um pouquinho aqui o serviço. Mas daqui a pouco a gente vai falar de carta neutra, positiva e negativa, vocês vão entender isso que eu tô falando. Então vamos seguir aqui. A montanha. Então a montanha ela vai mostrar a carta 21 do baralho cigano. E a montanha ela vai mostrar algo que a gente não pode superar com facilidade.
ela vai representar os obstáculos, os desafios importantes que o consulente precisa enfrentar, né? As dificuldades, os bloqueios, os atrasos, os obstáculos, né? Os limites, as restrições. Então, olha essa imagem aqui. Você está andando muito bem, né? Você está passando numa estrada, de repente tem aí um bloco de pedras e está atrapalhando seu caminho. Então, a montanha, ela vai falar do que bloqueia o seu caminho, tá? Ela vai falar do que está te atrapalhando, o que vai atrasar, o que vai atrapalhar, né? Então, a montanha, ela vai ser os desafios, né? Os desafios que só serão superados com muita disciplina. A montanha, ela vai te pedir um esforço, ela vai precisar, você vai precisar de perseverança para chegar. Quando você vê uma montanha, né, muito alta, pensa aí, olha só, pessoa escalando uma montanha. Aí a pessoa está escalando a montanha. Para chegar lá no alto da montanha é um grande desafio, né? E aí ela vai ter que ter disciplina. Por quê? É muito cansativo chegar lá em cima, ela não pode ser muito afoito, ela tem que ter disciplina para chegar lá em cima. Muitas vezes, algumas montanhas, você vai passar dias para escalar a montanha, né? Montanhas muito geladas, né? Até você vai passar ali dias e você vai ter que ter uma disciplina, né? De horário para dormir, de aquecimento, de dividir as refeições. Então, você vai ter que ter uma disciplina. Você vai ter que ter um esforço, porque você precisa de esforço para subir a montanha, né? Você precisa de determinação, você precisa de perseverança. Então, o que é a montanha? A montanha, ela vai falar que você até consegue chegar naquele lugar, mas você vai ter que ter disciplina, você vai ter que ter perseverança, você vai ter que perseguir aquilo ali. Imagina, como eu falei, como a gente viu agora. Você tá numa estrada, tem um bloco de pedras ali obstruindo o caminho. Você vai ter que, né? Ou muitas vezes você vai ter que dar a volta, se puder, né? Contornar aquele bloco. Ou você vai ter que voltar e ir por um caminho mais longo. Ou você não vai ter que voltar mesmo, vai ter impedido de passar por ali de qualquer forma, você vai ter que voltar. Então, a montanha é um bloqueio. A montanha é algo que te atrasa. A montanha é alguma coisa que está ali atrapalhando o seu caminho. E a montanha, ela pode limitar um lugar, né? Olha só, pensa aí num vale todo cercado de montanhas. Ela delimita aquele lugar ali. Então, a montanha, ela vai falar de limites. É o que está dentro daquele lugar, tá? Então, a montanha é isso aí. A montanha, ela pode também representar alguma coisa que está pesando sobre você. Um excesso de trabalho. A montanha pode ser uma pilha de trabalho, né? Que a gente tem que fazer lá um esforço para você conseguir dar conta daquilo tudo, né? Então, a montanha, ela pode ser algo literal, assim como uma montanha mesmo, um morro. Mas ela pode falar de uma montanha de trabalho. Ela pode falar de um atraso numa viagem, tá? Ela pode ser aí alguma coisa que está interrompendo... Não interrompendo, ela está ali bloqueando o seu caminho naquele momento. Então é naquele momento, porque se aquele obstáculo for retirado, você vai conseguir passar. Então, por isso que a montanha vai falar, né? Ela vai falar de perseverança, para você continuar. A montanha é algo que fala de vai acontecer aquilo ali, porque ela vai te atrasar, né? Vai te atrasar naquele momento, mas você consegue chegar, tá? Com muito suor, você consegue chegar. E tem uma coisa que as cartas falam,
nas tiragens que a gente faz diárias, né? Nessas tiragens que a gente faz pro dia a dia, as coisas mais corriqueiras, nas linhas de cartas curtas, né, de 3 cartas, 5 cartas, que você está respondendo ali uma questão, as cartas, elas costumam ser literais, tá? E a montanha aí, ela pode ser uma montanha mesmo, né? Ela pode ser ali um bloqueio, uma pedra no seu caminho naquele momento, tá? Então, como a cobra pode ser numa tiragem literal, pode ser uma mangueira, né, de regar, não sei como é que cada lugar fala de um jeito, né, uma borracha, uma mangueira de regar plantas. Então, a cobra pode ser isso, pode ser um fio, pode ser um cano. Então, gente, cada carta, quando você vai ler uma linha de cartas, você presta atenção que elas falam também de forma literal, tá? Então, vamos lá. Como a gente falou dos pássaros, né? A gente falou, os pássaros, eles podem ser comunicação, né? Os pássaros, eles falam, a gente falou isso segunda-feira. Os pássaros, eles são comunicação também, né? Eles são aquela comunicação por fio. É o que você fala por telefone. Então, ele vai... Hoje em dia, né, o celular não tem mais fio, mas antigamente tinha. Então, os pássaros é aquela comunicação por fio. Então, literalmente, ele pode ser alguém que vai ligar para você, tá? Então, ele pode ser, como eu falei da cobra, eu lembrei do fio, o pássaro pode ser um fio também, tá? Ele pode ser aí alguém ligando para você, alguém falando para você. Aí, Heloísa, misturou as cartas todas, a gente estava na montanha, tu já tá falando aí dos pássaros, da cobra. Só tô dando um exemplo para vocês verem como no dia a dia, né, as cartas podem falar literalmente, tá bom? Então, preste atenção nessas nuances das cartas quando vocês forem fazer as tiragens de vocês, principalmente se for essas perguntas do dia a dia. Então, vamos seguir aí, vamos falar dos caminhos, a carta 22, os caminhos. O que é os caminhos, né? O que os caminhos queriam representar lá nos livros de emblema do século XVIII? Os caminhos, eles representavam as escolhas, as trajetórias, as dúvidas. Olha aí, você tá vendo uma imagem, né? Que tem lá no final, você vai andando, no final tem uma bifurcação. Para que lado que eu vou, né? Então, eles simbolizavam a jornada do indivíduo em direção aos seus objetivos, os seus ideais e as opções que eles tinham ao longo desse caminho. Então, os caminhos, ele é a carta das escolhas, né? Ele é a carta que traz as dúvidas, as escolhas muitas vezes difíceis, né? As alternativas, as opções. Às vezes você se depara você está indo muito bem, de repente chega ali, você tem que escolher para qual caminho eu vou. Então, o caminho, né? Os caminhos, ele vai representar isso, ele vai representar as dúvidas, as opções. Você chega ali no final, né? E agora? Eu vou para onde? Eu sigo em frente, eu dobro à esquerda, né? Eu dobro à direita. Os caminhos, geralmente, ele vai te colocar em dúvida. Vai mostrar, né? Essa carta dos caminhos, ela vai mostrar que o consulente, ele está em dúvida, ele precisa fazer uma escolha na vida dele. Muitas vezes uma escolha difícil, tá? Os caminhos, assim, ele pode falar, principalmente na mesa real lá, né? Quando você vai aprender a ler a mesa real, ele pode falar até de separação, tá? De uma pessoa ir para o lado e a outra ir para o outro lado. O caminho, ele fala de dois, o que divide ali, né? Então, não vou entrar muito nessa profundidade agora para vocês não ficarem em dúvida, mas pensa nos caminhos, né? Olha aí
essa carta, essa imagem que tem as opções de lado a seguir, né? E aí vocês vão se ligar que o caminho... Olha a carta, gente, olha a carta. A carta tem esse baralho meu aqui, né? O Samira, eu coloco aqui um caminho bem claro, né? Que você vai chegar... Geralmente as cartas do caminho tem isso. Você vai seguir, né, até o momento que você vai ter que escolher. Você vai para um lugar, para um lado, ou você vai para o outro, tá? Então os caminhos ele vai falar disso, tá? Ele pode ser, como eu falei, ele pode representar uma estrada, literalmente, tá? Um caminho, literalmente, a seguir, mas ele, na sua essência, ele fala de escolhas, tá? Ele vai falar de dúvidas, tá legal? Vamos lá, então, seguindo. Carta 23, os ratos. Os ratos, gente, não se engana muito com esse bichinho aí. Vocês estão vendo aí, ó, ratinha, mas não se engana muito com esse bichinho, não. Olha só, o rato, ele vai viver no submundo, no que está escondido, né? Na marginalização. O rato, ele vai trazer, olha só, essa cartinha aí que vocês estão vendo, essa cartinha, vocês meio com cartinha, né? Essa imagem que vocês estão vendo aí, dos ratos aí nessa água suja, aí no esgoto. Então, olha só, os ratos, ele vai falar disso, ele vai falar, né, de pobreza, de doença infecciosa, né, ele vai falar dos desgastes, ele vai falar de peste, de coisa nojenta, ele vai falar de lixo, tá? Então, os ratos, ele vai lembrar desse submundo, do que está escondido, que é marginalizado, tá? E ele traz também, né, os vícios, os maus hábitos, né? O rato estava inserido lá no livro dos símbolos, né? Ele vem inserido que ele lembrava, né? Os ratos lá, ele lembrava do vício do homem, dos vícios do homem, tá? Então, dos vícios, da fraqueza, dos maus hábitos. Então, os ratos, ele vai falar de tudo isso, de todo tudo do submundo, tá? Então ele vai falar também de roubo, ele vai falar de desgaste. Por que desgaste, Heloísa? Porque o rato, ele vai ali roendo. Então preste atenção, tá? O que o rato tá roendo? Ele tá roendo o coração? Ele tá roendo, né, o coração, ele tá roendo o sentimento. Ele tá junto com a casa, ele tá roendo aquela casa ali. Cuidado com a estrutura da casa, tá? Então, os ratos, eles roem. Os ratos, eles falam aí de desgaste, ele fala de perda, de roubo, do que está sendo tirado de você. Tá legal? Então, presta atenção aí. Essa carta é uma cartinha bem negativa, a carta dos ratos, né? E ela vai falar disso, vai falar do que tá ali na sujeira, né? Pode falar até de peste, pode falar de doenças contagiosas, né? Então, a carta dos ratos, ela vai falar de tudo isso, vai falar de coisa suja, vai falar vai falar de submundo, vai falar de coisas contaminadas, coisas que não prestam, vai falar de vício, tá? Então é isso aí, a carta dos ratos, você olha aí o ratinho bonitinho, mas não se engane muito não, né? Tem umas cartas, inclusive a minha carta, né, aqui dos ratos, ela mostra aqui um ratinho todo bonitinho aí, mas o rato é uma figurinha que não é muito bonitinha não, tá? Então, cuidado aí com a carta dos ratos. Eu até falei da vivência com as cartas, né? Evita, quando for fazer a vivência com as cartas, o que é a vivência com as cartas? Falei segunda-feira, né? De você dormir com a carta debaixo do travesseiro. Evita dormir com a carta do rato e com a carta do caixão, tá? Que são cartas de energias muito, muito densas, e aí isso pode ser transferido para você, tá legal? Então, evita dormir com a carta do rato e com a carta do caixão, tá?
E vamos lá, vamos seguir que a gente vai fazer hoje as 36 cartas, tá chegando. Vamos lá, vamos lá. Então, coração. Vamos falar do coração, a carta 24 do baralho cigano. O coração. O coração vai falar de felicidade, de romantismo. O coração é a carta de amor, né? O coração é a carta tema para sentimento. Então ele pode representar qualquer sentimento, né? Apesar de o coração ser um símbolo de romantismo, de amor, de hospitalidade, né? De coisas boas, de alegria, de felicidade, tudo. Então, o coração, ele traz esse simbolismo, né, de fraternidade. O coração traz esse simbolismo. Mas ele fala, essa carta, ela fala também fala de todos os sentimentos, tá? Então, o que vai dar o tom do sentimento do coração? A carta que vem acompanhada, né? Então você vai ver, né, ela porque ele fala de todos os sentimentos, de raiva, de amor, de compaixão, de angústia, né? Então você vai olhar qual é a carta que tá junto com a carta do coração, tá? Ele, além de ser, apesar de ser a carta tema para sentimentos, né, dele trazer esse amor, né, amor incondicional, né, a paixão, né, a felicidade, mas ele também pode representar os outros sentimentos, tá bom? Então, numa tiragem, você vai prestar atenção quais as cartas que vêm junto com a carta do coração. De que está querendo falar aquele sentimento ali? Está querendo falar o quê? Tá? Então o coração não fala só de amor, não, tá bom? É claro que se você for fazer uma tiragem para saber sobre sentimentos e ali entre o casal tem o coração, é claro que aí tá falando de amor, tá? Se você estiver aí na mesa real, por exemplo, aí a gente vê a área de ligação. O que é a área de ligação? São as cartas que estão entre uma carta e outra. Então você vai ver todas as cartas que estão entre o casal. E se tiver um coraçãozinho ali entre o casal, quer dizer que tem amor, tá? Então, o coração, ele fala de amor, mas ele também fala de sentimentos. Então ele pode falar de qualquer sentimento, dependendo da carta que vier acompanhada, de que ele vier acompanhado. Tá legal? Por exemplo, se ele vem com uma foice, ele pode falar de raiva, de ira. Se ele vier com o chicote, ele pode falar de uma mágoa, tá? Porque o chicote tá ali amarrando aquele coração. Ele pode falar de uma mágoa, tá? Então, isso é só exemplo para vocês verem, né? Que o coração não é algo assim floreadinho só. Então, o coração ele pode falar de amor, mas ele pode falar de todos os sentimentos. Vai depender do quê? Do contexto que a gente vai ver na aula de sexta-feira. Então vamos lá, sexta-feira vocês vão ver o que é esse contexto que eu falo tanto. Sexta-feira, na aula de sexta-feira. Gente, vocês não podem perder a aula de sexta-feira, porque ela tá bombando. A aula de sexta-feira é muito bom, olha só, muito boa. A aula de sexta-feira vocês vão aprender a combinar carta. A aula de sexta-feira vocês vão aprender o que é contexto e mais umas coisitas mais. Tá legal? Então, ó. Depois, deixa no final. Pro final eu falo tudo. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Olha só. Vocês estão prestando atenção? Como não é difícil. É só vocês pensarem um pouquinho. Só pensar um pouquinho, tá? Juntar aí o simbolismo da carta. Por que a carta esse símbolo foi inserido ali naquela carta, tá? Por que foi usado esse símbolo? É isso que vocês têm que pensar. E todo mundo consegue, não importa se é velho, não importa se é novo demais, se é velho demais, se é homem, se é mulher, se é cigano, se não é cigano, todo mundo consegue ler. É só pensar, gente. Se você pensa, você consegue ler, tá? Então, vamos lá. Eu quero todo mundo, ó, tinindo, porque só com essas aulas que vocês vão ter
até sexta-feira, as aulas que vocês vão ter, vocês já vão conseguir fazer as leituras de vocês, tá? Vocês já vão sair desse curso. Esse curso não é enganação, vocês já vão sair daqui conseguindo fazer as leituras de vocês. Fiquem tranquilos que vocês vão conseguir, tá? E, como eu falei, é claro que depois eu vou mostrar o meu curso para vocês, vou falar deles para vocês, porque, gente, vamos lá, né? Vamos seguir, vamos ganhar dinheiro com a cartomancia, porque a gente merece isso, tá? Ah, porque eu não quero ganhar dinheiro, eu só quero ajudar as pessoas, tá bom? É uma opção sua, tá? Mas se você tá aí sem fazer nada, né? Se você tá procurando, se você gosta disso, se de repente surgiu pra você, bateu isso, né? Sentiu, olha, vamos falar a carta do coração, bateu isso no seu coração e você está precisando de uma direção, você está precisando ganhar dinheiro, gente, vou te falar que hoje, eu não sei como era antigamente, porque eu já jogo há muito tempo, eu não sei como era antigamente para outras pessoas. Eu há muito tempo ganho dinheiro com isso, tá? E é uma coisa que está crescendo muito, está muito em evidência. Todo mundo está procurando, né, esse lado de espiritualidade. Eu acho que a gente está evoluindo tanto que as pessoas estão procurando ser mais assertivas, né, na sua vida, nas suas escolhas. Então, cada vez mais estão procurando os jogos, tudo. E eu vou ensinar para vocês, né, quem ficar comigo lá no meu curso, que eu vou falar depois, eu ensino como você ganha dinheiro com isso, tá? Ah, Luz, é pecado ganhar dinheiro. Claro que não é. Claro que não é. Você faz investimento, gente. Você investe nisso, né? Você paga curso, você paga, você monta a sua mesa, você paga toalha, você paga baralho, você compra cristais, Então, nada mais, você investe ali no seu aprendizado, no seu conhecimento, você fica estudando, você leva tempo estudando, né? Sem contar a sua energia que você gasta. Então, por que não cobrar por isso? Principalmente se você faz isso bem, né? Então, por que não cobrar por isso? Então, gente, esquece esse negócio, tá? De não cobrar por isso. Tá legal? Tira esse tabu aí. Então, vamos unir o útil ao agradável, tá? Então, vocês podem ser, cartomantes maravilhosas, tá? Vocês maravilhosos também. Então, vamos lá, vamos investir nisso, porque é um caminho, e é um caminho muito viável. Se isso aí abriu para vocês, aproveita esse gancho. Mas vamos lá, vamos continuar aqui nas nossas cartas. Depois a gente conversa um pouco mais, porque a gente ainda vai entrar a 25. Tem 11 cartas ainda pela frente. São 36 cartas do baralho cigano. Vamos lá que a gente vai ler todas. Então vamos lá, gente. Vamos seguir aí. O anel. O anel, lá nos livros de emblema, né, como a gente vem falando, lá do século XVIII, o que o anel, ele simbolizava? Compromisso, né? Compromisso. Pensa, gente, vamos lá. Pensa no anel. Um anel de noivado. Quando você vai firmar um noivado, é o que você usa? Um anel. Um anel de formatura. Você ganha um anel quando se forma lá. Por que o anel de formatura? Porque você cumpriu aquele compromisso, né? E você tem um compromisso com o que você se formou. Então, o anel, ele simbolizava o compromisso, tá? Por isso que ele está inserido ali nos livros de emblema. Então, o anel, ele vai falar de um compromisso, ele vai falar de uma parceria, né? Por que de uma parceria? Porque o anel, ele é o compromisso firmado, tá? Olha aí essa imagem que eu coloquei aí de mãos dadas. O anel é o que você firma o compromisso, né? Então, ele representava aí o compromisso que fosse a união entre pessoas, que fosse no âmbito matrimonial, uma amizade. Ele representa alianças políticas,
ele transmite a importância de manter relacionamentos duradouros e honrar os compromissos assumidos, tá? Então, o anel, ele vai falar da continuidade do compromisso. Então, ele vai falar dos contratos, da parceria, do casamento, do noivado, dos acordos, dos pactos, da legalização de uma situação, né, para assegurar que as partes envolvidas estejam seguras, né? Então, o anel, ele firma um acordo, ele vai falar de um compromisso. Então, o anel, ele vai representar... ele pode representar um pacto, ele pode representar um acordo propriamente dito, tá legal? Então o anel é tudo que você coloca ali, ó, no preto, no branco, é o que você tem que cumprir, tá? O anel, ele te lembra do compromisso que você tem que cumprir. Então o anel, ele vai falar disso. Então ele pode falar de relacionamento, né? Se for, ele é a carta tema para relacionamentos. Mas aí, se fizer parte do contexto, né, ele vai falar de relacionamentos, mas ele também pode falar de uma parceria, ele pode falar de um acordo firmado, tá legal? Então, o anel é a carta que vai falar das obrigações, né? Das rotinas, dos ciclos, ele vai falar dos padrões, das promessas, tá? Ele vai representar uma união ou um acordo, tá? O anel, ele é a carta que vai ligar, que vai conectar as coisas, ele é a coesão, ele é algo que tem continuidade, tá? O anel também fala disso, ele fala de continuidade, ele fala de ciclos. Se você vê, né, o anel, ele tem, né, aquele formato de círculo, né? Então ele é o que tem continuidade. O anel traz algo que tem continuidade, tá bom? É algo que vai continuar, que é algo que se firma por muito tempo. Vamos continuar aqui então. Vamos lá que a gente está avançando. O livro. O livro é a carta que representa algum segredo, ele vai representar algo desconhecido, algo guardado ali. O livro, ele pode ser o que você esconde, o que você não quer que os outros saibam. O livro é um segredo. E ele pode também ser a revelação do segredo, tá? Dependendo da direção que ele esteja, ele pode ser a revelação de um segredo. Isso aí vocês vão aprender depois. Então, o livro, ele vai falar do que é desconhecido, ele vai falar do que está guardado, né? Ele vai falar do que de um mistério que você não sabe ainda, o que é confidencial. Ele vai falar dos segredos. E ele vai falar também de algo que precisa ser estudado, o que precisa ser aprofundado, né? De repente você precisa rever um assunto, você precisa ir a fundo num assunto. Então o livro, ele vai falar disso, tá? Algo que você precisa investigar, algo que você precisa se aprofundar. Muitas vezes é algo que está ali guardado, algo que está oculto e que você precisa investigar para descobrir, tá? O livro também, né? Ele vai falar de coisas que estão... ele vai falar de memória, tá? O que está guardado lá na sua memória. Ele vai falar, ele pode ser a memória de um computador, tá? Lembra que eu falei que as cartas podem ser literais? Ele pode ser a memória de um computador. Ele pode ser a caixa preta de um avião, tá? É o que está guardado ali. Então, o livro pode ser isso. O livro também pode ser um conjunto de documentos. O livro, ele é grosso, né? Ele é grande. Geralmente o livro é pesado, então ele tem ali muitas informações. Então ele pode ser um conjunto de documentos, ele pode ser uma pasta de documentos, ele pode ser um processo,
tá? Diferente da carta que vocês vão ver agora em seguida, que a carta é um documento único. Então, a carta pode ser uma certidão, pode ser algo assim, vou falar daqui a pouco. Mas o livro não. O livro, ele é uma coisa robusta. Então, ele pode ser um processo, ele pode ser um livro mesmo, tá? Então, o livro, ele literalmente pode ser um conjunto de documentos, algo mais pesado. E algo que ele pode falar de alguma coisa que você precisa se aprofundar. Tá legal? Por exemplo, o livro, quando ele fala de saúde, ele fala que você tem que investigar alguma coisa. Então, o livro, ele te dá isso, né? Ele te mostra algo que você precisa se aprofundar. Então, quando ele vai falar de saúde, ele fala que você precisa investigar mais a fundo isso. Enquanto a carta, que eu vou falar agora, né, o envelope, ele já fala do resultado do exame, né? Resultado do exame, que é uma coisa mais simples. Agora, o livro não. O livro, ele vai falar que você precisa fazer um exame para investigar aquilo, tá? Então, o livro é isso. O livro é o que está desconhecido, o que você precisa investigar, tá? O que você precisa descobrir. Tá legal? Depois vocês vão ver mais à frente que ele também pode representar uma descoberta. Aí vai depender de como ele esteja ali. Mas isso aí é o assunto para depois, para quando vocês forem se aprofundando mais. Tá legal? Então vamos lá, vamos seguir. A carta. Então, a carta, como eu falei, diferente do livro, ela pode ser um documento, tá? Ela pode ser um documento único, ela pode ser uma certidão, ela pode ser um papel que você assina, né? A carta, ela pode ser uma mensagem. O literal dessa carta, né? O literal dela é a mensagem mesmo, né? É a mensagem. Então, a carta, ela pode ser um bilhete, ela pode ser uma mensagem, ela vai falar de coisas mais corriqueiras, assim. A carta, ela não é algo mais profundo, ela é mais superficial. Então, ela vai falar assim, ó, de um bilhete que você recebeu. Colocando para hoje em dia, ela vai falar de uma mensagem de WhatsApp, ela vai falar de um e-mail, tá? Principalmente se ela vier ali com a carta das estrelas, né? Que a carta das estrelas vocês vão ver depois com calma, né? Com os estudos de vocês, que ela pode falar também de tecnologia, de informática, né? Não sei se eu falei isso segunda-feira, mas as estrelas, ela pode falar, né, de tecnologia, ela pode falar de algo que brilha, assim, né, como uma tela de computador, uma tela de telefone. Então, a carta, como ela fala de mensagem, ela fala de comunicação escrita, enquanto os pássaros falam de comunicação falada, a carta fala de comunicação escrita. E aí, a carta, então, a carta ou o envelope, conforme, não sei como você prefere, né? O envelope, ela vai ser, então, uma mensagem mais, assim, corriqueira. E aí pode ser uma mensagem de WhatsApp, pode ser um e-mail, pode ser um bilhetinho que um garçom, né? Antigamente tinha muito isso. Um garçom, você tá lá numa balada, num restaurante, alguma coisa, o garçom te entrega um bilhetinho. Então, pode ser isso. Alguém te entrega um bilhete. Então, a carta é isso. Uma carta é uma coisa mais superficial. Enquanto o livro tem um peso maior, a carta é mais superficial, tá? A carta pode ser um documento, por exemplo, o chicote, como eu falei com vocês, né, é algo que está no controle. Então, o chicote, ele fala muito de controle. A carta, né, o envelope, com o chicote, ele pode falar de um documento sendo assinado, né? Então, ele pode falar de um documento assinado. Por quê? Porque quem assina o documento é o que tem o controle.
Então, a carta com o chicote pode falar de um documento assinado, tá? Então é isso. Agora, a carta, ela não tem o mesmo peso que o livro, porque o livro é pesado. Então, a carta, ela nunca vai ser um conjunto de documentos, ela nunca vai ser um processo. Ela vai ser um documento avulso, como eu falei, uma certidão, tá? Algo assim, uma carta, um ofício, alguma coisa desse tipo. Tá legal? Então a carta é mais superficial. Ela até pode, se ela vier com uma carta multiplicadora como os peixes, até como as estrelas, dependendo do contexto, ela pode ser assim uma pasta de documentos, mas ela nunca vai ser um livro, tá bom? Ela pode ser, por quê? Porque os peixes, as estrelas, são cartas que multiplicam. Então, multiplicando um papel, ele vira vários papéis. Então, pode ser uma pasta de documentos, mas não vai ser o livro, que é, né, um conjunto ali de documentos. Tá legal? Então, vamos lá. Gente, qualquer coisa, vamos colocando aí, tá? Vamos seguindo aqui. A carta O Homem. O Homem. A carta do homem, ele vai representar, né? O homem, ele vai ser o próprio consulente, né? Ou se o consulente for a mulher, vai ser o homem mais importante da vida dela. Da mesma forma, a mulher. A mulher vai ser a mulher mesmo, a consulente, ou vai ser a mulher mais importante da vida do consulente, se o consulente for homem, tá? Outra coisa que você pode ver nessa carta, quando ela sai numa tiragem, você pode colocar tanto o homem quanto a mulher, tá? Vou falar aqui genérico, tanto, né, pode ser o homem ou a mulher, a dama, o cavaleiro, o cigano e a cigana, conforme você quiser chamar. Então, eles saindo, eles podem também falar de instinto masculino, instinto feminino, pode falar de característica, pode falar de uma mulher, né? Por exemplo, porque vai ser, você vai fazer uma leitura de uma linha de cartas ali, né? Pode aparecer uma mulher, né, que vai ajudar o consulente, ou um homem que vai ajudar o consulente ou a consulente numa situação, pode ter isso. Pode falar, no caso da mulher, pode falar do sexto sentido feminino, tá bom? Então, o homem e a mulher, eles vão ser utilizados no baralho cigano assim. E aí você vai ver, né, quando você fala do homem, você vai colocar, né, os atributos masculinos. E quando você fala da mulher, você vai falar dos atributos femininos. Tá legal? Aí tem um monte de gente que vem, né, me perguntar assim: Heloísa, por que a mulher, ela não tá no naipe de copas? Ela tá no naipe de espadas. Por quê, gente? Porque os homens, né? Olha, o homem, o cavaleiro, eles estão inseridos o próprio rei de copas, que é a casa. Eles estão inseridos no naipe de copas. Por quê? Porque o naipe de copas, ele trazia as responsabilidades cotidianas, as responsabilidades do dia a dia. O naipe de copas, ele vai representar no baralho cigano o dia a dia, o que você tem que ter responsabilidade. Naquela época, só os homens proviam a casa, né? Eles eram os provedores, eles tinham que ter, né, uma moral acima de tudo. Então, os homens, eles estão inseridos no naipe de copas por causa disso, tá? Porque por causa do cotidiano, do dia a dia, tá legal? Porque eles proviam a família, isso tudo. E a mulher no naipe de espadas, porque o naipe de espadas no baralho cigano, ele traz uma leveza, né? Então, é a beleza, é a leveza da mulher. Então, a mulher, a delicadeza. Então, a mulher, ela tá inserida no naipe de espadas
Porque ela traz isso, né? Ela traz a beleza, ela traz a delicadeza, ela também estava inserida na vida social, né? Até onde ela podia. Ela estava ali, né? Porque as mulheres que organizavam as festas, os bailes, eram as mulheres que organizavam isso. Então, a mulher, ela tá inserida no naipe de espadas por causa disso. Tá legal? Por causa da beleza, da pureza, disso tudo. E o naipe de espadas, né, é um naipe que vocês vão ver depois, com os estudos, que o naipe de espadas, ele é um naipe que ele vai falar disso, da pureza, ele vai falar da generosidade, ele vai falar até da espiritualidade, né? O naipe de espadas, ele traz as virtudes, a pureza, tá? Então você vai ver isso até agora, quando a gente vai falar da carta dos lírios, a carta dos lírios, deixa eu colocar aqui, a carta dos lírios, olha, o rei de espadas, né? Os lírios é o rei de espadas. Então, continuando aí, né? Porque a mulher, já expliquei, então, porque a mulher está inserida no naipe de espadas. Então, o rei de espadas, que é os lírios, ele traz as virtudes, né? As virtudes de um rei forte, mas um rei generoso, tá? Ele traz a harmonia, ele traz a pureza, ele é símbolo da castidade, tá? E ele também, os lírios, ele vai falar da família. Lembra que eu falei lá que a casa, ela pode falar da família, mas não necessariamente ela pode falar só das pessoas que moram junto com você, né, que moram sob o mesmo teto? Então, o rei de espadas, costume, os lírios, né, o rei de espadas, ele vai falar da família, tá? Ele vai falar das virtudes, tá? Ele vai falar da generosidade, ele vai falar da castidade, ele vai falar daquele amor puro. Ele fala de sexo também, lembra que eu falei que os lírios falam de sexo? Então, os lírios falam de sexo porque tem vários entendimentos, né? Inclusive, essa hastezinha dele, né? Com essa partezinha mais que representa, mais para dentro aí, que representa as entranhas da mulher, e a hastezinha que representa aí o membro masculino, isso aí. Então, ele representa sexo por causa disso. Mas o lírio, ele vai falar de sexo, mas ele vai falar de um sexo mais puro, de um sexo de casal, da responsabilidade do sexo. Como assim a responsabilidade do sexo? Então, antigamente, voltando aos livros de emblema, antigamente, né, o casamento, ele era firmado para que os casais tinham que ter, no casamento firmado, ali os casais tinham a responsabilidade do sexo. Então tinha que, né, cumprir a responsabilidade, tinha que cumprir as obrigações do homem, as obrigações da mulher na cama, tá? Então, os lírios, ele fala isso. Ele fala dessa obrigação. Então, ele não vai falar de um sexo como vai falar o sexo que fala o chicote, que é o sexo selvagem, né? Ele vai falar da cobra, que é o desejo. Ele vai falar de um sexo mais ali, mais certinho, mais papai e mamãe, mais aquele sexo com o amor, né? Ele vai falar daquele do sexo ali que você
só com seu parceiro, tá? Daquela coisa mais pura. Então, os lírios, ele vai falar disso. Por isso que ele fala, né, da castidade, disso tudo. Por quê? Porque você só podia, né, se relacionar com seu marido. Você só pode, né? Então, vamos lá. A gente ainda está aí no país monogâmico. Então, espera-se, né? Espera-se que os parceiros se relacionem só com um ou outro, cada um com a sua opção sexual, cada um com o seu jeito de... Não tô aqui julgando isso nem nada, tá? Tô só falando da carta. Então, os lírios falavam disso. E os lírios também, né? Essa castidade dos lírios vem da onde? Vem de que o anjo da Natividade, quando ele apareceu lá para Virgem Maria e anunciou a vinda, né? Anunciou que ela estava grávida do menino Jesus, ele tinha um lírio na mão, ele tinha uma flor de lírio na mão, né? Então, os lírios representam essa pureza, essa virgindade, essa castidade. É meio ambíguo, né? Mas é isso aí. Os lírios, ele vai representar a castidade, ele vai representar a pureza. Então, os lírios, ele vai representar o sexo, sim, mas ele vai representar esse sexo aí mais amoroso, mais carinhoso, o sexo mesmo de casal, aquele sexo, né, mais certinho. É isso aí. E aí ele vai representar a família, por quê? Porque se forma a família assim, no casamento, né? A família ali no casamento, o homem com a mulher, tem lá as obrigações familiares, né? As obrigações matrimoniais, e daí vem a família, tá? Então o lírio, ele vai falar da família assim. Então, levando lá, né, pro século XVIII, o que acontece, né? Onde que está juntando esse negócio de pureza e sexo? Porque o sexo, a pureza, né, não era só em relação à abstinência sexual. A pureza estava, né, em você se relacionar só com seu marido ou com a sua mulher ali, tá? Então, ele estava relacionado a isso também. E se você olhar a imagem dos lírios nas cartas, geralmente elas são brancas, porque ele representa essa pureza, tá legal? Então é isso, então ele vem, né? E outra coisa também, esperavam, né, que os reis, né, um rei de fibra, todo fosse um rei casto, né, um rei ali, um rei que fosse não virgem, mas um rei que fosse, né, que só tivesse lá o seu relacionamento, né, que fosse casado com a rainha e que tivesse só aquele relacionamento ali sem ser. Então esperava aí as virtudes do rei, tá? O rei tinha que ter virtudes e para isso ele tinha que manter esse papel aí, tá? De essa pureza, tá legal? Então tá associado, essa figura toda aí tá associado aos lírios assim. Espero que vocês tenham entendido. Essa carta, ela é bem ampla, né? Mas é isso, quando vocês veem essa carta, vocês vão pensar, né, na pureza, na generosidade. Fala também de assistência, né, de proteção, assistência social, assistência à saúde, tá? Por isso que ele fala também de família, né, de algo mais seguro. E ele fala também de uma pessoa mais velha, né, de alguém mais maduro, tá legal? Então é isso, o lírio aí representa então isso tudo. E vocês vão aprender depois a encaixar a palavra, né, certa no momento correto. Vamos seguir. Então vamos lá, gente, seguindo aqui, carta 31, o Sol, já estamos acabando.
Então vamos lá, o Sol. Lembra que eu falei que o trevo é a pequena sorte? O Sol é a grande sorte, tá? Então, o Sol no baralho cigano, ele é a grande sorte. O Sol, ele traz aí, né, energia, ele aquece, ele traz, né, aquele dia ensolarado que te coloca para cima, que te dá aquela energia, aquele calor, né, aquela vontade de seguir. Então, o Sol é isso. O Sol, ele vai falar das vitórias, do que você consegue, né, que você consegue realizar. O Sol, ele adiciona energia, ele é a própria fonte de energia, né, energia vital. Sempre traz melhorias, ele torna as coisas mais quentes, né, mais enérgicas. O Sol é brilhante, ele torna o dia mais feliz, né? Então o Sol, ele traz o sucesso, ele traz aí a realização dos desejos, né? O Sol, ele traz aí, como eu falei, ele é a grande sorte. Principalmente se ele vier junto com os trevos junto, nossa, é muita sorte, tá? Então o Sol, ele traz aí a garantia de sucesso, tá? De que tudo vai dar certo, o Sol ilumina, o Sol é vigor. A presença do Sol, ela é sempre reconfortante, né? O Sol, ele vai trazer, né, sucesso, ele vai trazer vitória, o êxito. O Sol, ele é a grande fortuna, né? Como eu falei, se você tiver com os trevos, então ele é a grande sorte. O Sol, ele vai trazer clareza também. Ele vai revelar os segredos, porque o Sol não deixa nada escondido, né? Ele clareia tudo. Então, o Sol, ele revela os segredos, ele vai trazer a verdade à tona, a verdade triunfa com o Sol. Ele vai mostrar sempre a verdade, o Sol sempre vai mostrar a verdade. E ele pode representar o calor, propriamente dito, né? A eletricidade, qualquer fonte de energia, ele vai mostrar aí o verão. O Sol, né, ele é a luz do dia, ele é um local ensolarado, literalmente, né? Então, e o Sol, ele traz essa alegria, tá? O Sol, ele traz esse vigor. Pensa aí, né, num dia ensolarado, como né, como você... Eu, por exemplo, sou assim. Se eu acordar e tiver um solzão assim no céu, eu já acordo toda animada, né? Então, eu olho, já quero ir à praia, já quero fazer um churrasco, já quero viver, é isso. O Sol é vida. Diferente quando você vê, né, as nuvens que já é escuro, né, já está tudo nublado, o dia já fica mais triste. Então, o Sol, ao contrário das nuvens, o Sol traz, né, essa clareza, tá? Então, o Sol é isso aí. Agora, o Sol também tem que tomar cuidado, né? Porque como ele é muita energia, ele pode deixar você também cansado, né? Então, às vezes você vê um negócio assim, como vai ser meu dia? E aí tem um sol ali, de repente, olha só, tem um sol ali, depende, um sol é um chicote. Então, nossa, mãe, cuidado que você vai trabalhar muito, né? Vai gastar muita energia ali. Então, você preste atenção, porque o sol, né, como todo mundo fala, ele esquenta e pode queimar. Então, o Sol, ele é muita energia também. Então, você tem que tomar cuidado, né, quando aparece o Sol, porque ele pode ser isso aí, o Sol com os ratos com o Sol, né? Também pode ser aí um desgaste de energia, tá? Então, preste atenção também quando cair o Sol. Mas o Sol é uma carta maravilhosa, tá? O Sol, ele traz isso aí, traz a clareza, traz esse calor, traz essa intensidade toda. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Vamos seguir. Vamos falar da Lua. A Lua, lá nos livros de emblema, o que era trazido da Lua, né? A honra, a fama. Por quê?
Porque a lua, ela reflete a luz do sol pra gente, né? Ela reflete para nós a luz do sol. Então, ela tem essa honra, ela tem esse, né? Ela tem a fama de refletir a luz do sol. E a lua, ela é um foco. A lua é um farol. Pensa numa noite escura sem lua. Agora bota uma lua no céu, né? Uma noite escura sem lua, uma lua minguante, que você, a lua nova, que você quase não enxerga a lua, né? E aí você coloca aí uma lua cheia, como ela clareia o céu, né? Então, a lua, gente, ela é um foco, ela é a luz. E a lua, ela traz o que é honrado. Além dela colocar um foco em você, né? Ela traz também as honrarias. Ela vai falar de trabalho, ela vai falar do que você conquistou, conseguiu, tá? Na lua são as suas conquistas, honrarias. E você olha a lua e você olha também, se você for colocar lá a mesa real, você vai olhar a lua e você também vai olhar a âncora, né? Que é o seu trabalho fixo ali, da onde vem ali os seus proventos, né? Então você vai olhar os dois, é o que você tem de firme ali. Mas a lua são as honrarias, a lua é o que você conseguiu, o que você conquistou, tá? Não é o que você ganhou assim de mão beijada, não é o que deram para você. A lua é o que você conquistou, são as suas conquistas. Então, nos livros de emblema, a lua, ela vai representar a honra, tá? A honra, então ela tem a honra de receber a luz do sol e passar essa luz pra gente. Então, ela tem essa honra. E a lua, como eu falei, né? A lua, ela põe um foco nas coisas. Então, quando você tá iluminado ali pela lua, a lua tá ali, ela é uma luz, ela é uma lanterna, ela tá colocando a luz em você, tá? Você tá iluminado, você tem as atenções naquele momento voltadas para você. E a lua tem esse magnetismo, né? Então, se você tá iluminado ali, se você tá ali com a lua em cima de você, tá ali com esse foco, você tá chamando atenção, você tá magnético nesse momento. Então vamos lá, carta 33, a chave, né? Então a chave, ela pode abrir ou ela pode fechar uma porta, ela pode trancar ou ela pode abrir uma situação. Então a chave é a mão do destino. A chave é o poder que você tem de decisão, tá? Então, a chave, ela vai mostrar a solução dos problemas. Ela vai te trazer respostas. Pensa quando você tem um enigma, né? E a chave, ela vai trazer a solução desse enigma. Então, a chave, ela pode trancar ou ela pode abrir. Ela vai depender, né, da sua ação. A chave, ela não tranca e ela não destranca sozinha. Ela vai depender de você. A chave, ela é o livre-arbítrio. Ela é uma decisão que você toma. Ela como eu falei, você toma uma ação. Ela abre ou ela fecha a porta. Ela tranca ou ela destranca uma situação. Então, a chave, ela vai falar do destino, do que é certo, do que é garantido. Vocês já ouviram falar de que a chave confirma? Então é isso. A chave, ela confirma. A chave é o destino. Ela fala, é isso e é isso. Tá certo e garantido. Tá? Então, a chave, ela geralmente fecha o que está à sua esquerda. Então, a chave ela garante o que está à sua esquerda. Então, o que já está fechado. Então, a chave, ela é o que é certo, o que é garantido. Então, quando você encontra, né, a chave, você encontrou a solução, tá? Então, a chave é isso. E a chave, ela pode ser
uma senha de um cofre, uma senha de um banco, tá? Literalmente ela pode ser uma senha, tá bom? Então, por quê? Porque a chave abre. A chave abre e a chave fecha, né? Então, ela depende da sua ação. Mas geralmente a chave, ela confirma alguma coisa ela traz o que já é certo, tá? Então, a chave, ela vai confirmar uma situação boa ou uma situação ruim, tá? Ela confirma uma situação. Os peixes, carta 34. Então, os peixes, ele fala de dinheiro, ele fala de prosperidade, de abundância, né? Ele vai falar de investimentos, ele vai falar de bens materiais, ele vai falar de fartura, ele vai falar de fluxo de dinheiro. Gênesis lá na Bíblia está dizendo, né? E Deus abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares. Que é isso, né, gente? É prosperidade. Os peixes, como eu falei lá na frente, lá atrás, eu falei que ele é uma carta multiplicadora, né? Não tem a multiplicação dos peixes. Os peixes, ele multiplica, tá? Então, os peixes, ele é abundância, ele é fartura, ele é dinheiro. Então, você vai, quando você for olhar a vida financeira do consulente, você vai olhar a carta dos peixes, tá? Então, os peixes é isso, é dinheiro, é fartura, é prosperidade. Os peixes também pode falar de algo profundo, tá? Então, quando você fala de amor com os peixes, você pode falar de um amor profundo também, ou alguma coisa que tá lá no fundo. Então, você pode falar também dos peixes, tá? Então, os peixes é isso, não tem muita coisa para falar não. Os peixes, ele é isso, é dinheiro, é prosperidade, é abundância. Quando você vai ver a vida financeira do consulente, você fala dos peixes. A âncora. Lá no Jogo da Esperança, essa carta, ela dava o nome ao jogo, tá? Quem chegava na casa 35, que era a casa da âncora, ganhava o jogo. Então, a âncora, ela fala de esperança também. Ela é o símbolo, né, de estabilidade, de segurança. O seu peso, né, ancora o navio, deixa o navio firme, né? Então, a âncora, ela vai falar de segurança, tá? Então, ela é segurança em alguma área, ela é o que te firma, ela é o que te ancora. A âncora, ela é a estabilidade, tá? Então, a âncora é quando você vai pesquisar alguma coisa estável, você olha para a âncora, tá? E é isso, e a âncora também, ela traz aí confiança, tá bom? Então, quando você tem um relacionamento e você tem uma âncora entre o casal, ele tá falando de confiança. Algumas posições, como na mesa real, se a âncora tá em cima da cabeça da pessoa, ela pode deixar a pessoa, né, cansada, tudo, ela pode ser um perigo. Agora, se você for ver relacionamento e a âncora estiver na cabeça de um dos dois, é que um dos dois é, chifrudo, tá? Então, é claro que você vai ver com outras cartas, já na mesa real, a gente vai... a gente olha uma carta, confirma com outra, ninguém vai sair falando para ninguém, né, que olha só, teu marido te trai, tua mulher te trai, tá? Mas é um indício, se você vê a âncora ali na cabeça da pessoa, é um indício, né, olha lá o formatinho da âncora, aquele chifrinho assim, é um indício que a pessoa está sendo traída, tá? A pessoa está sendo chifruda, está sendo traída, então a outra pessoa está traindo. A âncora, então, ela é um símbolo de confiança, tá legal? Então, é esperança, confiança, é uma coisa certa, tá? Então, é o equilíbrio, como eu falei, é a estabilidade. Então, a âncora é isso, ela é algo que te firma, ela é algo que te segura, que te ancora. Então, por que esperança, né? Porque o significado arcaico da palavra esperança é confiança,
tá? Então, por isso que a âncora fala de confiança, tá bom? A âncora também ela é forte, né? Então ela mostra, né? Ela ancora, como eu falei, ela ancora o navio. Então imagina um navio grande daquele jeito, né? Ficar preso lá ancorado com a âncora. Então ela é esse símbolo, né? De confiança, né? Ali você joga o navio, a âncora no navio, tendo a certeza que você pode contar com ela para ancorar o navio, tá? Então ela é um símbolo de confiança. A cruz, gente. Então, chegamos aqui à última carta do nosso baralho cigano. A cruz. Diferente da escola brasileira, na escola europeia, a cruz ela vai significar sofrimento. Ela vai significar dor, algo pesado, sacrifício, né? Algo que você se sacrifica, o que você é um fardo que você carrega. Você pode é diferente na escola brasileira, né? Ela é vitória. Então, aqui a vitória está no sol, tá? A cruz, ela não é vitória. Lembra quando você olhar, olha só, Jesus Cristo carregando essa cruz. Olha aí. O que você sente com isso? Você sente aí, você vê vitória, gente? Olha só. Você vê sofrimento, né? É a ideia de que todos têm a cruz para carregar, gente. Olha só, é o peso de cada pessoa, o peso que cada pessoa carrega ao longo da vida, dos desafios, né? Da vida diária. A cruz é um fardo, é o que você não pode se livrar, é o que você precisa suportar. Né? Então, por um período, é uma provação que o consulente tem, ele tem que enfrentar, é a cruz, tá? Então, a cruz, ela é uma carta pesada, ela é uma carta de sofrimento. Você, quando olhar para a cruz, você lembra dessa imagem aí, né? O sofrimento aí de Jesus levando a cruz, né? São as preocupações, os fardos, as dificuldades, os problemas, as provações, as dores, né? Os desafios. Traz sofrimento, traz lágrima, né? Traz a dor. A cruz, ela é um obstáculo emocional, físico, mental, espiritual, né? A cruz, ela vai trazer também a culpa, o remorso, a vergonha, a humilhação, tá? Então, a decepção também, né? Então, tudo isso você vai ligar lá à cruz que Jesus carregou. Ela pode representar também a religiosidade, tá bom? Então a cruz é a carta tema que você vai olhar para a religiosidade, tá bom? Então, além disso tudo, ela pode representar também a religiosidade. Então, encerramos aqui as 36 cartas. Muito bom, né, gente? Muito legal. Viu como é que não foi nenhum bicho de 7 cabeças para aprender? Não foi, não. Agora, se eu fosse vocês, voltava esse vídeo, né? Via de novo, fazia o resuminho. E espero que vocês estejam fazendo bom proveito dessa aula, né? Que vocês tenham assistido várias vezes a aula 1. Fazer o resuminho lá, não esqueça, gente. Olha só, mandei um recadinho, tá? Para quem está inscrito. Entrar lá na nossa comunidade no Facebook, faz lá o resuminho de vocês da aula, tá lá tudo bonitinho, escrito como é para fazer. E vai concorrer a um prêmio. Vai valer um prêmio quem for o melhor, fizer o melhor resumo e postar lá na nossa comunidade, né, das 3 aulas, vai ganhar um prêmio. Minha equipe vai analisar quem for o melhor aí, vai ganhar um prêmio. Então vamos lá, gente, vamos assistir a aula, fazer o resuminho. Vocês não perdem nada com isso, só ganham, muito pelo contrário, né? Primeiro que vocês vão ganhar o prêmio, que eu ainda não vou falar qual é. Primeiro, vocês vão ganhar o prêmio. E segundo, vocês vão aprender, porque nada melhor para aprender do que fazer resumo, né? Tá? E a didática sua é uma coisa que a gente entende de cara. É um jeito de ensinar do simples
Sabe, do menos que se torna mais. Foi uma das melhores professoras que eu tive até hoje. Eu acho o teu curso completo, tá? Sempre está entrando coisas novas. Você não para no tempo. Mas a forma como você ensina e a sua didática, você aprende a conhecer melhor as cartas, a conversar com elas. Pelo menos comigo é assim, a conversar com elas, sabe? A se identificar com cada uma delas e ver o que elas te trazem. Isso você me ensinou. Então, às vezes, eu combino uma carta que eu falo, mano, que loucura. Mas depois eu olho bem para elas e falo, não, é assim mesmo. E é. Olha, só sinto não ter começado antes, tá? Porque eu sou uma jovem senhora de 79 anos, né? Porque ele me faz bem, tá? E eu aprendi muito, 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 muito com ele. Como eu falei com você, né, o meu método, ele corta um caminho, né? Ele corta um caminho porque eu estou entregando para vocês o que eu aprendi mastigado, que é para vocês chegarem lá na frente. Como eu falei com vocês, o meu curso ele é completo, completo, completo. Então você pode entrar do zero e aí vai depender de você, né? Em 3 meses, em 6 meses você já está totalmente fluente, tá bom? Então, 6 meses é um prazo bom para você estar fluente, inclusive na mesa real. Ah, Heloísa, o que é mesa real? Vamos lá. Mesa real é um método onde você lê a mesa com as 36 cartas, tá? Então, é uma leitura onde você usa as 36 cartas do baralho, tudo no método, né? Com técnicas de leitura. Você usa as 36 cartas do baralho cigano para fazer uma leitura. E aí, nessa leitura, você vai ver o passado, o presente, o futuro, como está a saúde, como está o relacionamento, como está o trabalho da pessoa, né? Como está a família. Tudo você consegue enxergar na mesa real. A mesa real, ela é um quadro. Ela é um quadro onde você consegue enxergar, onde você consegue ver todos os aspectos da vida da pessoa. Como eu falei para você, as cartas, elas vão ler a energia da pessoa, né? A gente falou isso nas lives. As cartas, elas leem a energia da pessoa. E a mesa real, ela vai expor toda a energia da pessoa. Então, você, dentro do período estipulado, você estipula ali. Se você vai ler a mesa real para 1 mês, se você vai ler para 15 dias, né? Mas tudo bem, 15 dias, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, tá? Então, você estipula o tempo. E dentro daquele tempo ali, você consegue ver todas as áreas da vida da pessoa e responder todas as perguntas que ela quer saber dentro da mesa real. Isso, é claro, demanda um tempinho, né? Demanda muito estudo. Então, como eu falei com vocês, o meu método não é um Frankenstein, né? Onde você pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho ali, emenda, remenda e sai alguma coisa troncha. Não, o meu método é algo estudado, né? Aonde eu trago resultado para vocês no máximo em 6 meses. Vai depender, claro, né? Eu não posso garantir que você tenha esse resultado se você não estudar. Tá certo? Se você pegar o curso e não fizer nada, né? Eu tô falando aqui agora, gente, eu tô falando do meu curso, tá? Não sei se eu tô me fazendo entender, mas eu tô falando do meu curso, porque eu vou sim mostrar para vocês no final, né? No final das aulas, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu curso. Quem quiser seguir comigo, segue, né? Quem quiser comprar, compra. Quem não quiser, eu acho que vai conseguir fazer muito bom proveito. Quem não quiser ou quem não puder comprar agora, eu acho muito difícil não poder, porque depois vocês vão ver, aí a gente vai conversando sobre isso.
Mas eu tenho que explicar para vocês o meu método, né? Então, o meu método, o método que eu ensino dentro do meu curso e o método que eu ensino aqui para vocês é um método facilitado, tá bom? E no meu curso é um curso muito profundo, tá? Então você consegue ter profundidade, acompanhamento, né? Que é para você chegar, você precisa para chegar, você sozinho você chega, mas se você estiver acompanhado, você chega mais longe, né? Então você tem um acompanhamento dentro do meu curso, você tem um acompanhamento, você tem um material muito bom, muito rico, e fica fácil, tá? Para você aprender assim. Então, o meu método, ele acaba se tornando simples. Aprender o baralho cigano não é simples. O baralho cigano, ele é um pouquinho complexo, né? Porque ele tem várias nuances, ele tem várias camadas e você tem que ir aprofundando. Então, ele tem várias camadas. E no meu curso eu consigo esmiuçar, eu esmiuço isso para vocês, tá bom? Então, ele acaba sendo de fácil entendimento e fácil aprendizagem para você. E aqui nessas aulas, eu vou mostrar para vocês, eu não estou trazendo aqui o meu curso. Esse aqui é um curso básico, tá? Para vocês terem o primeiro contato com as cartas, para vocês entenderem o que é as cartas, né? Entenderem o que as cartas querem falar, tá? Mas depois disso você tem um próximo passo, tá legal? E a gente vai ver isso mais para frente. Então é isso, gente. Vamos estudar, né? Vamos um passo de cada vez. Já mostrei para vocês como é o meu curso. Depois eu vou mostrar, né? Sexta-feira eu vou mostrar mais um pouquinho para vocês como é. Eu vou abrir sim para vocês, para quem quiser comprar. Para quem não quiser, não tem problema nenhum, mas eu vou abrir para quem quiser comprar. Tá todo mundo, um monte de gente perguntando, né? Sobre o curso e tudo. Sexta-feira eu falo para vocês, então não fica curioso, não. Tá legal? Mas aproveita, gente, aproveita tudo isso que eu ensinei para vocês até agora, né, das cartas, tudo. Mas fica comigo. Sexta-feira ainda tem um conteúdo muito bom, gente. Sexta-feira, olha, eu ainda vou ensinar para vocês a combinar as cartas. Eu vou ensinar para vocês o que é contexto, eu vou ensinar a vocês polaridade das cartas. Olha, tem muita coisa ainda para sexta-feira. Então, fica aqui, gente. Vocês não podem perder essa aula de sexta-feira. É a melhor aula de todas, hein? Sexta-feira vocês vão aprender a combinar as cartas. Tá legal? Ó, além disso tudo que eu falei para vocês. Então, fica comigo aqui. Gente, fala aí se vocês gostaram. Dá um like aí, que é pro YouTube espalhar aí o vídeo aí pro pessoal ver também, tá? E aí a gente se fala mais sexta-feira. Então, eu vou entrar aí no chat, a gente vai conversar mais um pouquinho. Qualquer coisa que vocês tenham dúvida também, pode falar lá na comunidade, gente. Fala lá na comunidade, tá? Não esquece o resuminho também. Não esquece o resuminho. Sexta-feira eu vou falar o que vocês... depois eu vou falar para vocês o que vocês vão ganhar. Mas é isso, tá? Então, gente, hoje nós vamos ficar por aqui. Gostei muito, mais uma vez, de estar aqui. É o maior prazer meu estar aqui com vocês, tá? Quero que vocês tenham um ótimo aproveitamento. Então, gente, de novo, vê essa aula, reveja de novo, tá? Porque tem um material muito bom aqui para vocês estudarem, tá legal? Não dispensa isso, não. E sexta-feira tem uma continuação muito boa também, vocês não vão perder, tá legal? Então,
Fica comigo, sexta-feira vamos estar juntos de novo. Dá like aí, gente. Vamos dar um like aí pra gente, vamos dar um like aí, tá? Compartilha esse vídeo, mostra pra família, mostra pros amigos, mostra pra sua amiga lá que tá querendo aprender a jogar carta, tá bom? E vamos ficar junto. Eu vou ver se sexta-feira eu consigo colocar o vídeo mais cedo, né? Que é para você, porque sexta-feira o pessoal não quer ficar vendo o vídeo, né? Mas eu falo com vocês. Tá legal, gente? Um beijo!